spin. O que vem a ser o número quântico spin? É a rotação do elétron. O elétron tem duas rotações, a horária e a anti-horária, que nós vamos dar números. Ou ele vale mais meio, ou ele vale menos meio, que são os sentidos que eu acabei de falar para vocês. Ou ele coloca para cima, ou ele coloca para baixo. Para cima pode ser mais ou menos meio, é tudo uma convenção, não precisa se preocupar muito com isso não, certo? E o elétron pode ter esses dois valores, ou mais meio, ou menos meio, beleza? Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. O bromo 35, opa, o que é esse 35? É o número de prótons, então é o Z, faz a distribuição eletrônica normal, né, do elemento, até quanto? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p5. Se você fizer a distribuição até 4p5, você vai distribuir 35 elétrons, beleza? Agora, para determinar os números quânticos, você pega quem? O elétron mais energético. Quem que é o elétron mais energético? É o último. Quem que é o último? O subnível de maior energia. Beleza? Quem que é? É o 4p5. Então, o 4p5, o que é esse número grandão na frente? É a camada, é o nível. Quem que representa o nível? O N. Então, quanto que vale o N? 4. O L é o subnível. Quem que é o subnível? O S, o P, o D e o F. Nesse exemplo, nós temos quem? O P. O L para o S valia 0. Para o P, o L vale quanto? Vale 1. O ml é a posição do elétron de diferenciação. Onde que o elétron de diferenciação vai parar? Só que para isso nós temos que montar os orbitais. O P são quantos orbitais? São 3. São 3 quadradinhos, como vocês estão vendo ali, ó. Certo? Que vai valer de quanto? De menos 1 até mais 1. O que é esse de menos 1 até mais 1? São as posições de máxima probabilidade de encontrar o elétron. Beleza? Então, ó, se você distribuir os 5 elétrons que nós temos no subnível mais energético do átomo de bromo, então, ó, coloquei o primeiro para cima, que está em preto, o segundo para cima, que está em preto, o terceiro para cima, que está em preto. Como eu já preenchi, deixando eles semi-preenchidos, você vai ter que voltar e colocar o segundo de sentido o quê? Sentido oposto. Então, tá para baixo. Tá para baixo, ó. Eram 3 para cima, o quarto e o quinto. Opa, não são 5 elétrons que eu preciso colocar? Esse laranja não é o quinto elétron que eu coloquei? Sim. Em que orbital, que quadrado que ele parou? No 0. Então o número quântico magnético dele vale quanto? Vale 0. E o spin, professor? Esse que é o problema. Se não tiver nenhuma observação na tua questão, o teu spin pode ser qualquer valor. Qualquer valor? Não, mais meio ou menos meio. Certo? Só podem ser 2 valores. Como eu coloquei ali, ó, no exemplo, mais ou menos meio, porque eu não tenho nenhuma observação. Agora, se ele colocasse uma observação inicial, você poderia ter esse resultado final como sendo ou mais meio ou menos meio. Beleza? Outro assunto importantíssimo para o seu vestibular é a tabela periódica. Bom, tabela periódica, o que nós temos que entender da tabela periódica? Como a figura pode mostrar, a tabela periódica ela é formada por 18 colunas e 7 linhas. Opa, o que são as 7 linhas? São as camadas. O que são essas 18 colunas? As famílias ou um grupo. Podemos observar também, ó, que cada coluninha é uma família ou um grupo. E cada linhazinha é o quê? É um período, que vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se tiver o oitavo e assim por diante, que é a tabela periódica mais moderna. E lá embaixo nós temos 2 linhas. Quem são essas 2 linhas aqui? A série dos lactanídeos e actinídeos. Beleza? Agora, tabela periódica não tem muito o que conversar. É entender um pouquinho do seu desenho. A tabela periódica também pode ser distribuída assim, ó. Olha que bacaninha, ó. A primeira coluna e a segunda coluna. Beleza? Se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento que está em laranja aqui, eles vão terminar em S. Se você observar um pouquinho mais, eu coloquei assim, ó, S1 e S2. O que é S1 e S2? Quando a distribuição eletrônica de Linus Pauling terminar em S1, de que família que ele vai ser? 1A, que é o grupo 1A da tabela periódica. Se ela terminar em S2, cuidado com o hélio, que está aqui em cima da sua parte superior direita. A distribuição eletrônica também é S2, mas ele não é um metal alcalino terroso, ele é um gás nobre. Então, ó, gravem assim, rápido. S1, 1A, S2, 2A. A outra parte da tabela periódica é a parte em verde, termina em P. Opa, não sei se vocês já observaram os 4 subníveis, ó, S, P, D e F. Certo? Então, a distribuição eletrônica de Pauling é importante aqui. Então, o S pode ser S1, S2, família 1A, 2A. O P não é P1, P2, P3, P4, P5 e P6? Então, ó, P1, família 3A, P2, família 4A. Opa! Perceberam que P1
para 3 são 2, P3 mais 2 vai dar 5. Então, sempre que terminar a configuração de Pauling em P, o que se faz? Soma 2. Então, ó, terminou em P1, 3A. Terminou em P2, 4A. Terminou em P3, 5A. Terminou em P4, 6A. Terminou em P5, 7A. E terminou em P6, 8A. O D, que é a parte central da tabela, é um pouquinho mais complicado. Já vou colocar num outro slide para vocês. O D vai de D1 até D10, que são os elementos da família B da tabela periódica. Então, ó, família A, que são as 2 primeiras colunas e as 6 últimas colunas, e a família B, que é a parte central, ok? Agora, o F são as 2 séries dos lactanídeos lá embaixo, lactanídeos e actinídeos, beleza? Agora, o que são elementos representativos? São os elementos da família A da tabela periódica, que terminam em o quê? Em S ou P, ok? E os elementos de transição são os elementos da parte central e as 2 linhas lá de baixo, os lactanídeos e actinídeos. Então, metal de transição, a parte central e a parte inferior, beleza? Agora, os de transição, você tem que usar esse esquema aqui, ó. Então, ó, os de transição começam assim, em 3B, guardem isso, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B e 2B. Por que tem 3 colunas 8B? Porque os elementos estão distribuídos em propriedades semelhantes. Então, se você tivesse uma única coluninha, ficaria uma coluna muito grande. Então, eles distribuiriam essa coluna em 3 famílias 8B. Agora, não é terminado em D? É. Então, vai de D1 até D10. Então, quando termina em D1, vai ser 3B. Termina em D2, 4B. E assim por diante. Cuidado nesses 2 últimos, ó. Quando termina em D9, vai ser 1B. Quando termina em D10, vai ser 2B. Então, a parte central é um pouquinho mais complicadinha, mas esse esqueminha aqui resolve o seu problema. Um exemplo, olha aí, ó, o ferro, certo? O ferro, número atômico 26. Se você fizer a distribuição eletrônica para 26, vai terminar em 3D6. Para quem que você determina a família? Para o último. Opa, terminou em D. Pode ser família A? Não pode, porque a família A só pode terminar em S ou P. Como terminou em D, só pode ser de família B. Como você pode ver no esquema anterior, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B, que vai de D1 até D10. Não terminou em D6? É só você olhar o D6, que vai dar de que família? 8B. Então, o elemento pertence à família